Fala galera, tudo certo? O vídeo de hoje é o Pergunte ao Felipe, toda quarta-feira, 9 horas da noite. Então, se tu tens alguma dúvida dentro da tua cabeça e tu queres externalizar ela para que eu te ajude, coloque aqui embaixo hashtag Pergunte ao Felipe e depois a tua dúvida que a gente vai ler e vai te responder. Mas lembra para colocar hashtag Pergunte ao Felipe. Se não tiver, eu não vou ler. Bacana? Então, bota aí a tua dúvida que eu vou ler ela. No vídeo de hoje, vou responder várias dúvidas bem bacanas. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Emerson Lima. Felipe, estou abrindo uma barbearia e quero lhe pedir uma ajuda referente à cor das paredes. Qual a melhor cor para uma barbearia? Pô, bacana, essa é uma pergunta que nunca foi feita aqui. Então o que a gente precisa entender primeiro? Quando a gente tem paredes puxando para o claro, para o branco, por exemplo, essas paredes elas tendem a refletir um pouco melhor a tua luz. Quanto mais escura for, puxando para o preto, menos reflexo de luz vai ter. Então a iluminação ela precisa ser um pouco mais carregada, ter um pouco mais de lâmpadas para que supra a necessidade de iluminou bem, tu consegue enxergar muito bem o corte. Cuidados, tenta não iluminar demais, porque além de atrapalhar no corte, não conseguir enxergar o teu degradê, também é ruim para o cliente ter muita iluminação, ele não consegue relaxar. Então tem que equilibrar essa questão da lâmpada, da iluminação. Qual cor tu tens que escolher? Acho que primeiro passa pelo fato de qual cor que tu gosta. Aí tu começa a criar, eu gosto de determinadas cores e a partir daí tu começa a criar uma identificação para tua barbearia, para tua empresa. Essa minha empresa, ela tem essa cor específica e tu carrega ela até o final. Então define que cor que tu queres, o que te representa, o que tu gosta e leva isso a fundo. Tem algumas tintas que tu vai acabar gastando um pouco mais, que são tintas um pouco mais trabalhadas. Por exemplo, essa daqui, a Burgundy, é uma tinta que ela é um pouquinho mais trabalhada, é um pouquinho mais cara. Então também tem a questão de o quanto de custo tu vai ter. A tinta branca sempre um pouco mais barata, legal? Mas de qualquer forma, de modo geral, o que tu precisa entender é que a cor da parede, ela precisa ser algo que tu goste, que te representa e que vai representar a tua barbearia e a tua empresa. Bacana? Vamos para a próxima. A segunda pergunta é do Diogo Scors. Felipe, degradê é um corte ou é uma técnica? O degradê é um corte. A gente tem vários tipos de degradês, como eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu vou falar os mais simples, que é o low fade, mid fade e high fade. Dentro do degradê, nós temos várias técnicas para fazer esse corte, sendo a técnica de cima para baixo, de baixo para cima e vai ter variação em cada uma, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Enfim, tem várias técnicas que a gente consegue fazer o corte degradê, que também tem as suas variações. Agora, de modo geral, o que eu sempre digo, degradê é cor. Então, quando tu for fazer alguma técnica para fazer o corte, tu tens que pegar e enxergar para fazer com que tu entenda todas aquelas transições do próprio degradê. Hoje já é um pouquinho mais tranquilo de fazer, um pouquinho mais fácil, porque tem muita gente pedindo e tu acaba tendo muito mais prática. Bacana? Mas o degradê é um corte. Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Milton Campos. O que você tem a dizer sobre o cigarro na profissão? Acho que primeiro o ideal é parar de fumar, né? Seria o fantástico. Segundo, que é proibido tu fumar em local fechado, então dentro da barbearia fora de questão. Agora, terceiro, Felipe, eu vou lá na rua, fumo e depois eu volto para atender o meu cliente. Cuidados, tu volta com cheiro na mão, cheiro na roupa e com o hálito com cheiro de cigarro. Então, muito cuidado quando tu for atender. Se tu for atender, tem que ter toda uma higienização para não incomodar o cliente, porque isso atrapalha demais, principalmente quem não fuma. Muitas vezes tu vais perder cliente por causa desse detalhe. Portanto, presta bastante atenção nesse detalhe. O ideal mesmo é tu parar de fumar. Não consigo parar de fumar, não quero ou estou em processo de parar de fumar. Aí tu tens que cuidar muito com a parte de higiene, como eu já te falei, para que não incomode o cliente e tu consiga atender ele tranquilamente. Afinal de contas, muitas vezes ele fica meia hora, 45 minutos na tua cadeira e ficar sentindo aquele cheiro de cigarro que ele não gosta, realmente é algo que vai fazer tu perder o teu cliente. Legal? Então, vamos para a próxima.
A quarta pergunta é do Eduardo Santana. A minha dúvida é a seguinte: existe algum tipo de cabelo que de forma alguma consigo tirar a marcação das linhas feitas com a máquina? Quando a linha é feita por ti, com toda certeza tu tens que tirar a marcação. Cara, qualquer tipo de cabelo. Pode ser aquele mais liso, mais chato de tirar. Várias técnicas tu consegue trabalhar. Principalmente com deep cut tu consegue tirar muito mais fácil. Agora, se tu não estás conseguindo, é alguma técnica que está faltando. Obviamente tem alguns tipos de cabelos que eles já têm um arrepiado muito característico deles. Ainda assim, esse tipo de cabelo muito arrepiado, principalmente na lateral, tu também consegue disfarçar. Eu inclusive já postei um vídeo aqui no canal, não lembro exatamente o nome do vídeo, mas era um senhor que ele tinha um cabelo que estava pintado, então tinha algumas manchas escuras junto com um branco, que o cabelo dele era extremamente arrepiado. A gente trabalhou muito bem o arrepiado dele, várias partes que já vieram com marcações, trabalhamos para que suavizasse, ficasse muito mais equilibrado. Outra questão também, quando a gente corta o cabelo errado muitas vezes, o cabelo tende a arrepiar em algumas situações diferentes. Agora, quando tu tá sempre fazendo o mesmo corte de forma muito correta, o alinhamento do cabelo ele tende a ficar muito melhor e com o tempo aquele cabelo que naturalmente tinha algumas partes arrepiadas, elas simplesmente vão sumindo e vão desaparecendo, fazendo com que o cabelo fique bem perfeito. Esse cabelo que eu falei pra ti, que eu postei aqui no YouTube, na verdade a gente postou o preview dele, o completo tá lá no curso online. Então a gente mostra todos os detalhezinhos, como é que tira e tal. Mas tem solução sim, tá? É algum ajuste que tu tens que fazer na tua técnica. Bacana? Vamos à próxima. A quinta pergunta é do Bob. Felipe, queria saber como eu perco o medo de errar o cabelo de cliente. Vejo vídeos seus, mas mesmo assim eu continuo com medo. Me ajuda aí, por favor. Então, vários motivos podem acontecer de tu estar com medo, né? Primeiro por questão de insegurança, de estar começando. Mas o principal de todos é o seguinte: quando a gente está começando, a gente nunca sabe qual é o passo seguinte. Não tem isso bem definido. Então, a partir do momento que tu tiver uma técnica onde tu sabe exatamente qual é o próximo passo e tu sabe exatamente como o cabelo vai ficar lá no final, aí tu fica um pouco mais tranquilo, porque tu sabe o que tu tens que fazer. Agora, quando a gente está cortando o cabelo e tu sempre está em dúvida do que tu tens que fazer depois, fica rodando pelo cliente, pega uma máquina aqui, pega um pente, fica distraído, já não sabe mais onde é que tem que ir. Isso realmente causa um pouco de medo de cortar cabelo, porque tu nunca sabe qual vai ser o resultado, né? Tu passou a máquina, daí tu fica em dúvida. O que eu tenho que fazer agora? Cortar em cima, acabamento, tem que fazer a lateral um pente corrido. Ah, vou cortar em cima. Aí tu começa a cortar em cima, pegou a primeira mecha. Na segunda mecha tu já estás com dúvida, tu não sabe se estás pegando ela na posição certa, no ângulo certo. Então o primordial é que tu saiba exatamente o que tu precisa fazer em cada parte do cabelo. O que eu preciso fazer na costeleta? O que eu preciso fazer no topo, na lateral, nas arestas? Enfim, tu precisa entender qual é o teu próximo movimento para que aí tu fique um pouco mais tranquilo. Agora podem ter várias outras situações que também te deixam um pouco com medo, principalmente o fato de estar iniciando algo novo. Bacana? Vamos à próxima. A sexta pergunta é do Gabriel Bosco. Tem uma barbearia recém-aberta. A minha pergunta é: investir em materiais melhores ou em divulgação? Essa é difícil de responder, porque eu preciso saber algumas coisas. Esse teu material, ele é muito ruim, tipo, não tem condições de cortar o cabelo, aí pode ser um pouco complicado, porque se tu investir em divulgação, tu vais trazer cliente, ok? Essa é a ideia da divulgação. Se esse cliente chegar e o teu material não for bom o suficiente para cortar, aí nós temos um problema. Agora, se tu tens um material ok, não é o top de linha, mas ele faz o serviço, aí, cara, não precisa investir em material. Primeiro em divulgação, para trazer os clientes, tu consegue fazer o corte muito bem feito, aí tu vai gerar um pouco mais de dinheiro e depois tu investe em materiais melhores, os clientes vão ver a tua evolução, no corte, enfim, acaba sendo bacana para os teus clientes. Então, vê aí, teu material é horrível, não dá? Então investe no material. Teu material é ok? Então investe na divulgação, ganha dinheiro com isso e depois investe no teu material. É o primordial. Bacana? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e se ficou com alguma dúvida, já sabe, bota ali embaixo. Hashtag pergunte ao Felipe. Agora a galera tá colocando, né? Quase todo mundo botando. Então tá bem bacana. A gente tem mais perguntas para estar lendo aqui para vocês e respondendo.
Toda quarta-feira, 9 horas da noite, sai esse tipo de vídeo pra gente trocar um pouco mais de ideia. Acho muito importante ver quais são as dúvidas de vocês e a gente está debatendo aí, é uma troca para os dois lados. Eu sei o que vocês querem e eu acabo conseguindo ajudar vocês. Legal? Então se tu gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente. Se tem a pergunta, coloca lá o hashtag Pergunte ao Felipe. E se tu queres acompanhar todos os dias, às 9 horas da noite, vídeo meu aqui no YouTube, bota aí nas inscrições do canal. Bacana? Se inscreve nele aí, bota o sininho lá também para receber a notificação. Legal? No mais, fica o meu grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.